Olá pessoal, me chamo Luiz Marcos Cândido de Almontes, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFP, Universidade Federal do Piauí, pelo Centro de Educação Aberta e à Distância. E hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre sistema urinário, que é um assunto voltado para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, gente, o sistema urinário é um sistema crucial para a manutenção da nossa vida. Por quê? Ele participa do principal mecanismo homeostático dos animais, que é a excreção. Certo? Esse mecanismo homeostático ele vai fazer com que haja o equilíbrio entre os sais e a água, como também ele vai proporcionar a excreção de excretas nitrogenadas, que essas excreções nitrogenadas eles são resultados finais do metabolismo de ácidos nucleicos, quanto também de proteínas. E essas excretas, elas em grande quantidade no nosso organismo, certo? Nós, seres humanos, e também de outros animais, ela vai se comportar de maneira tóxica. Então, o tipo de excreta que o animal predominantemente produz e elimina está relacionado com o meio em que ele vive, certo? Meio aquático, meio terrestre. E as principais são três: ácido úrico, ureia e amônia. Então, gente, aqui a gente vai falar especificamente sobre cada uma delas. Só que vale ressaltar que as excretas nitrogenadas, elas apresentam toxicidade e solubilidade em água distintas, ou seja, elas variam. Umas são mais tóxicas do que as outras e umas são mais solúveis em água do que outras. Então, a primeira que a gente vai falar um pouquinho aqui é a amônia, certo? Então, a amônia, gente, ela apresenta uma alta toxicidade e também apresenta uma alta solubilidade em água. Então, por ela ter essas características, nota-se que ela vai precisar de uma maior quantidade de água, um maior volume de água para ela ser excretada, para ela ser eliminada do organismo deste animal. E ela é a principal excreta dos animais aquáticos. Só que aí eu vou dar até um sorrisinho aqui, porque o ambiente em que esses animais eles estão presentes, que esses animais vivem, é um ambiente totalmente propício para a eliminação dessas excretas nitrogenadas. Certo? Então isso, de certa forma, não é muito problema quanto a gente pensa que seja. Uma outra excreta nitrogenada que a gente tem aqui é a ureia, certo? Que é a excreta que nós, seres humanos, possuímos. Ela é a principal excreta, tanto de animais aquáticos quanto também de animais terrestres. E a gente fazendo uma relação aqui com a amônia, ela é menos tóxica e menos solúvel em água do que a amônia. Então, consequentemente, a gente vai precisar de menos água para essa excreta ser eliminada do que a amônia. E a terceira excreta que a gente vai falar é o ácido úrico. Já o ácido úrico ele é atóxico, certo? Ele não prejudica o organismo que o produz e ele é insolúvel em água. Caso necessite de água, a água vai funcionar somente como um veículo de carregamento, certo? O ácido úrico ele vai pegar carona com a água até ser eliminado para um meio exterior. E ela é produzida por animais que precisam economizar água e que não dispõem deste recurso em grande quantidade. Aí você já vem aquela imagenzinha na cabeça daqueles ambientes muito secos, muito, digamos que arenosos, certo? Os desertos da vida, viu? E a título de curiosidade, gente, essa excreta, esse ácido úrico, ele é encontrado também nos embriões de ovos. Certo? Os embriões eles vão produzir esse tipo de excreta nitrogenada para atingir todo o seu desenvolvimento. Mas como ele é atóxico, não vai prejudicar o embrião, ele não precisa ser eliminado para fora da casca do ovo. E aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade funcional do rim. Só que primeiramente a gente vai relembrar um pouquinho da anatomia, das estruturas do rim. Então, nós, seres humanos, a gente possui dois rins, um rim direito e um rim esquerdo. E as suas estruturas são, primeiro a gente tem a cápsula, que é uma cápsula mais fibrosa para proteger toda a estrutura. Abaixo da cápsula a gente tem um córtex, que vai produzir uma substância chamada de cortisol, certo? Que é muito importante para o nosso organismo. Abaixo do córtex a gente tem a medula renal, certo? E abaixo da medula renal a gente tem os cálices renais menores, cálices renais maiores,
Depois a gente vai encontrar, logo abaixo dos cálices renais maiores, a pelve renal, certo? Que são as primeiras estruturas que vão receber os concentrados de urina já pronto para ser eliminado. E a partir da pelve renal, a urina ela vai ser direcionada para os ureteres, certo? Que os ureteres eles medem cerca de 25 centímetros no organismo adulto, até se ligar à bexiga, e a bexiga que vai receber todo o conteúdo urinário até ser eliminado do nosso corpo através da uretra. Então, gente, para a gente falar do rim, da sua filtração, a gente vai ter que falar da sua unidade morfofuncional, certo? Que a unidade morfofuncional do rim é o néfron, certo? E o néfron, pessoal, ele pode ser chamado tanto de néfron, que é como eu sou mais familiarizado a chamar, ou ainda ele pode ser chamado de nefrônio. Então vamos lá. Cada néfron ele é formado por, digamos que, duas estruturas. Só que essas duas estruturas elas têm outras subestruturas para formar essas estruturas. Não sei se vocês entenderam, mas vamos lá, vamos desmiuçar aqui um pouco mais. Então, cada néfron ele é formado por um corpúsculo renal. E esse corpúsculo renal ele é constituído por duas estruturas, que é a cápsula de Bowman e o glomérulo de Malpighi. E além do corpúsculo renal, o néfron também ele constitui uma estrutura chamada de túbulo néfrico, que os túbulos néfricos eles vão se dividir em outras estruturas, que são o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que é a alça néfrica, e o túbulo contorcido distal, que é o que a gente vai ver aqui na imagem ilustrativa a seguir. Então, gente, aqui da esquerda para a direita, a gente está vendo um rim disseccionado. Essa estrutura ampliada, dá para a gente observar dois corpúsculos renais e o ducto coletor. Então, nesse corpúsculo renal, a gente vai dar uma ampliada maior nele para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Nessa imagem mais ampliada, a imagem mais da direita, a gente vê as estruturas em vermelho, que são as artérias, as azuis, que são as veias, e esse emaranhado amarelo, que vai ser as estruturas que a gente vai falar agora, certo? Que são toda a estrutura que compõe o corpúsculo renal. Essa primeira estrutura esférica, que é o que a gente vai falar, é o que a gente chama de cápsula de Bowman. Para quem não identificou ainda, essa estrutura que parece um pouco, se assemelha um pouco com a cebola. Então, ela é a cápsula de Bowman, e dentro da cápsula de Bowman, a gente tem o glomérulo. Só que o sangue ele vai ser filtrado, certo? O glomerular vai ser filtrado dentro da cápsula de Bowman através do glomérulo. Só que para chegar lá, o sangue vai ser carreado, certo? Através das artérias renais. E essas artérias renais elas vão se difundindo cada vez mais, vão ficando mais delgadas até virarem arteríolas. E a partir daí, o sangue ele chega com pressão suficiente para passar todas as concentrações presentes no sangue. O plasma também vai passar alguns sais como sódio, potássio, vai passar bicarbonato também. E a partir daí, do glomérulo, o filtrado glomerular ele vai ser direcionado. Ele vai ser direcionado primeiramente para o túbulo contorcido proximal. Do túbulo contorcido proximal, ele vai passar por toda a alça de Henle, certo? Que é a descendente primeiramente, depois a ascendente. E após a alça de Henle, ele vai passar pelo túbulo contorcido distal. E é aí, pessoal, onde vai ocorrer todo o processo de absorção e reabsorção de eletrólitos de água. E por fim, quando o filtrado glomerular ele já está mais parecido com a urina, ele vai ser encaminhado para o ducto coletor, que ele vai receber esse filtrado glomerular, que se assemelha mais com a urina. E esse ducto coletor, às vezes, ele pode trabalhar como se ele tivesse a necessidade de controlar a quantidade de água através de alguns estímulos, através de alguns hormônios. Ou seja, ele vai reabsorver água quando necessário. Isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente estiver falando desses controles. Então, gente, aqui, nessas imagens, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas curiosidades, que são importantes também para a gente se aprofundar um pouco mais no conteúdo. Na primeira imagem, vocês estão vendo lá a figura completa lá do ser humano e os dois rins. Esses dois rins estão ampliados. Vocês percebem que o rim da esquerda, certo? Do lado esquerdo, ele é um pouquinho mais alto do que o rim do lado direito.
Isso por quê? Isso é alguma deformidade anatômica? O que é isso? O que ocasiona isso? Isso tem uma explicação. Isso é justamente porque o rim direito ele fica logo abaixo, certo? Logo abaixo de uma estrutura que a gente chama de fígado. Então, o rim direito ele é situado na posição infrahepática, ou seja, abaixo do fígado. Então, por isso que ele é um pouquinho mais deslocado para baixo. Aí, gente, do rim, a partir do momento que ele filtra todas as impurezas, tanto na quantidade de água ideal, quanto dos sais, quanto das excretas nitrogenadas, eles vão ser carreados até a bexiga através de duas estruturas chamadas de ureter, certo? Os ureteres que eles vão levar todo o concentrado de urina do rim até a bexiga. Da bexiga, essa urina ela vai ser eliminada do nosso organismo através da uretra. E aqui, para vocês se situarem um pouco mais, cada ureter em um organismo adulto, ele mede cerca de 25 centímetros. E as uretras elas variam tanto do organismo feminino quanto do organismo masculino. No feminino, ela mede cerca de 4 centímetros aproximadamente. Já no homem, certo? No masculino, ela mede cerca de 20 centímetros aproximadamente, certo? Isso a uretra. Só que a gente tem que fazer uma consideração aqui que a uretra feminina ela é pertencente exclusivamente no sistema urinário. Já a masculina não. A masculina ela faz dupla função. Ela tanto participa do sistema urinário quanto também ela participa do sistema reprodutor masculino. Ou seja, ela tanto transporta urina quanto também ela transporta espermas. Certo? E aqui, para a gente falar um pouquinho mais, para a gente exaltar o trabalho dos nossos rins, vou falar aqui para vocês que os rins eles filtram em média cerca de 180 litros de sangue por dia. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal, 180 litros de sangue, isso é muita coisa, ou seja, eles trabalham incansavelmente. Essas duas estruturazinhas relativamente pequenas em relação ao nosso corpo, fazendo esse grande esforço. Isso, se a gente for contar, mais ou menos, dá em torno de 60 vezes o volume do nosso sangue. Ou seja, o sangue fica filtrando constantemente, ele passa para os rins cerca de 60 vezes. E a partir daí, cerca de 5% desse filtrado glomerular vai se transformar em urina. E por dia a gente produz cerca de 1 litro a 2 litros, certo? Fazendo apenas uma pequena estimativa. A bexiga urinária, gente, uma outra curiosidade para vocês, ela tem a capacidade de armazenar cerca de mais que meio litro de urina de uma única vez. Só que isso é muito relativo, porque depende muito da estrutura, depende muito do tamanho do indivíduo. Quando a gente fala de organismo, a gente não pode levar simplesmente ao pé da letra, dizendo que todo vai ser assim. Não. Pelo contrário, tem urinas, tem bexigas que elas suportam um volume maior, dependendo do tamanho do indivíduo, e bexigas que armazenam um volume menor. E para vocês saberem também, o nosso organismo, a partir do momento que a nossa bexiga recebe cerca de 350 ml de água, ele já começa a emitir sinais para o nosso corpo, certo? Que é aquela famosa vontade de fazer xixi. Então, a partir daí, a gente já tem aquela vontade de urinar, que é o organismo já pedindo para a gente liberar a urina juntamente com as excretas nitrogenadas. E em relação à regulação da função renal, a gente vai falar aqui sobre alguns hormônios que estão diretamente relacionados à questão de eliminar determinados sais, à questão de reter mais água para o nosso organismo. Esta regulação ela está ligada à quantidade de líquido constituinte no corpo. Então, o principal agente fisiológico regulador do equilíbrio hídrico do corpo humano é um hormônio chamado antidiurético, o famoso ADH, que ele é produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise, que o hipotálamo é uma estrutura pertencente ao encéfalo. E a hipófise é a nossa glândula mestra, também chamada de glândula pituitária.
Então, gente, quando o nosso organismo percebe uma concentração de plasma sanguíneo através dos receptores osmóticos, ou seja, quando percebe que tem menos água e o plasma está mais concentrado, ele libera esse hormônio, certo? Libera esse hormônio através dos osmorreguladores, e o ADH ele vai atuar diretamente nos ductos coletores, fazendo com que o nosso organismo, nosso rim, ele retenha mais água, ele reabsorva mais água, para assim o plasma ficar menos concentrado. E outros hormônios diretamente envolvidos nessa regulação renal é o que a gente chama de aldosterona e peptídeo natriuréticos atriais. Mas aí vocês estão vendo o coração. Pois é, o coração também produz esse hormônio que vai atuar diretamente nos rins, certo? Diretamente nessa regulação. Então, primeiramente a gente vai falar da aldosterona. Então, a aldosterona ela é produzida pela glândula adrenal, que são glândulas que elas vão ser encontradas sobre os rins, na parte superior, que elas também são chamadas de glândulas suprarrenais. E esses hormônios eles vão agir na porção inicial do túbulos contorcidos distais. E o que eles vão fazer? A partir do momento que o organismo ele recebe alguns sinais, certo? Ele promove a reabsorção de sódio e, consequentemente, a reabsorção de água por osmose. E também, quando o organismo ele percebe que tem altas concentrações de potássio, esse mesmo hormônio vai fazer com que o potássio seja eliminado com mais facilidade, certo? Uma quantidade maior para manter o equilíbrio homeostático. E o outro hormônio envolvido é o peptídeo natriurético atrial. Aí a gente tem a imagem do nosso coração. Só recapitulando aqui para vocês, nosso coração ele é composto por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são os de cima, os ventrículos os de baixo. Os átrios são as primeiras estruturas do coração que vão receber o sangue quando ela retorna para o coração para ser bombeado para o resto do sistema. Então, os átrios eles vão perceber que está chegando a uma grande quantidade de volume sanguíneo maior do que a desejada, e aí ele vai produzir esse hormônio vai ser liberado para agir diretamente nos rins, e a partir do momento que ele chega nos rins, ele vai fazer o exercício contrário da aldosterona, que é o que a gente conversou anteriormente. Então, a aldosterona ela retém sódio e água, já o natriurético não, o natriurético ele vai eliminar tanto o sódio quanto também água, fazendo com que saia mais sódio, saia mais água, e assim o volume plasmático ele vai diminuindo consequentemente a pressão arterial. Então o nosso organismo, gente, é uma máquina muito incrível. Ele por si só controla tudo e a gente nem tem noção do que ele está fazendo. Então, gente, isso foi o que eu quis explanar para vocês. Aqui foi a referência utilizada. Então, meu muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês escrevam aí embaixo nos comentários que eu estarei respondendo logo em seguida. Então, tchau, tchau, um abraço.